E o dirigente do River Plate define a situação do De La Cruz no Flamengo e bate o martelo. Vou estar falando sobre isso. Vou falar também sobre renovação de contratos de jogadores que o Flamengo precisa renovar o quanto antes e o Flamengo já tem interesse em renovar. Trata-se do Bruno Henrique. O Flamengo tem que renovar com o Bruno Henrique. O Flamengo já se prepara para sentar e conversar com o Bruno Henrique. Everton Ribeiro e o Gabigol, gente. Três jogadores que o Flamengo deseja muito manter no seu elenco e são jogadores que fazem a diferença. A gente sabe disso. Infelizmente, o Bruno Henrique se lesionou novamente, mas é uma lesão que vai ser bem mais tranquila para ele retornar. Ele vai voltar no mês que vem. Eu vou falar sobre isso tudo. Então, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante e ele manda para outras pessoas, e assim o canal vai crescendo cada vez mais com a sua colaboração. Esse é o canal Futebol Expressivo e eu estou todos os dias aqui falando sobre o clube mais querido e mais amado do Brasil, que é o Flamengo, gente. E, gente, ontem o Palmeiras foi eliminado de novo pelo São Paulo na Copa do Brasil. O Palmeiras que não tá jogando nada. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô comentando sobre esse jogo porque eu torci pro São Paulo. A gente sabe que a gente quer que o nosso time avance, avance bastante. A gente sabe que os adversários mais difíceis podem chegar no nosso caminho e atrapalhar a gente. Então, o Palmeiras caiu dessa vez, novamente. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Mais uma vez os caras foram beneficiados pela arbitragem. O gol ali anulado do São Paulo foi gol válido, não teve falta de ataque ali. Mas é o que está acontecendo. A pressão que os caras têm feito está fazendo com que eles consigam ter vantagem sobre essas coisas da arbitragem, sobre ser beneficiados. A gente não gosta disso. O Flamengo tem que ficar ligado quando for jogar contra o Palmeiras. E, gente, o Flamengo decidiu não manter a lei do silêncio. O Flamengo que não falou no final do jogo contra o Atlético Paranaense, justamente por conta dos erros grotescos que tiveram na arbitragem, mas não vai manter isso. Aquele protesto foi exatamente para aquele jogo, para aquelas situações que aconteceram, exatamente por conta do gol do Gabigol que foi anulado, a expulsão do Gerson que não precisava ter expulsado porque não teve agressão. Então, gente, foi duas situações assim que a gente ficou bem chateado. O cartão amarelo do Gabigol, que não teve motivo para amarelar o cara. Situações que a gente olha e fala, caraca, mano, os caras estão errando assim de um jeito que, se a gente chegar aqui e ficar batendo, dizendo que a arbitragem está comprada, é capaz de até a gente responder processo. Então por isso que a gente não fala essas coisas, mas é uma situação que estressa o torcedor. Estressa e deixa a gente chateado com essas coisas. Mas espero que melhore a arbitragem aqui no Brasil. E fala sobre o Matheus França, gente, que chegou proposta de dois clubes pelo jogador. Uma proposta foi do Chelsea e outra foi do Crystal Palace. A proposta do Chelsea é a seguinte: eles querem contratar o jogador, mas eles não querem ficar com o jogador no seu elenco. Eles querem contratar e emprestar para que ele possa ganhar ali uma rodagem, para que ele possa ganhar experiência na Europa e depois começar a atuar pelo Chelsea. Eles podem chegar até o valor que o Flamengo deseja vender o jogador, que é de 25 milhões de euros. 25 milhões de euros que daria ali 130, 131 milhões de reais. O Flamengo quer vender a partir desse valor. E eles podem estar tirando o jogador do Flamengo, né, nessa janela. E tem outra proposta também do Crystal Palace, time de John Textor, dono do Botafogo. Eles querem comprar o jogador, mas eles já querem fazer diferente. Eles querem apresentar uma proposta de 15 milhões de euros. E para chegar no valor que o Flamengo deseja, eles querem colocar metas que o jogador possa cumprir até pagar essa dívida, até cumprir ali e chegar no valor que o Flamengo deseja. Essa proposta não agrada muito os olhos do Flamengo, porque 25 milhões de euros o Flamengo queria vender um jogador mais caro que isso, mas entende que não pode ficar jogando o preço lá pro alto sempre, porque vai que ele não é comprado, vai que ele não seja negociado. Então o Flamengo quer vender a partir de 25 milhões de euros e a proposta do Crystal Palace não agrada muito com essas metas, porque se o jogador não bater minutagem, o Flamengo não vai receber. Então o Flamengo não quer negociar o jogador dessa forma. Gente, eu não negociaria dessa forma, até porque o Flamengo fez um alarde muito grande com o Matheus França. Ele é um jogador de qualidade, colocou a multa rescisória dele lá no alto e não quer vender ele num preço abaixo daquilo que você pretende vender. E podendo chegar com metas. E, gente, a informação que saiu de dentro do Chelsea foi que os dirigentes do Chelsea ficaram chateados com o vazamento dessa informação, de que eles fizeram proposta, de que eles estão negociando, porque eles não queriam que acontecesse dessa forma.
e eles cogitaram retirar a proposta ali do Flamengo. Ah, não quero mais, desistir. E caso eles façam isso, só vai ficar com a proposta do Crystal Palace, porque o Flamengo acreditava que ia ter outras propostas, ia ter outros times interessados no Matheus França, mas até o momento a proposta oficial só foi desses dois times. E, gente, falar sobre os jogadores que estão para renovar com o Flamengo, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, vou falar sobre esses dois. Após o final ali da janela de transferência, o Flamengo deseja sentar com os dois e conversar. A janela que vai fechar dia 3 de agosto, o Flamengo entende que não precisa ter pressa para negociar com esses dois jogadores. Eu, como torcedor, você como torcedor deve ficar com o pé atrás, por quê? Bruno Henrique e Everton Ribeiro estão em final de contrato. Eles, no final do ano, eles já não vão ter mais contrato com o Flamengo. Ou seja, nesse meio de temporada, eles já vão poder assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Eu entendo que a vontade dos jogadores seja boa, de continuar no clube, de continuar fazendo história, de ganhar mais títulos. Mas, gente, a gente sabe que propostas salariais que agradam o jogador, que sejam melhores do que a que ele ganha, podem fazer com que ele mude de ideia. Então essa postura do Flamengo de não renovar durante a janela, de focar só em reforços, me deixa com o pé atrás. Porque eu sei que o maior reforço do Flamengo é você ter os seus maiores craques ali. Eu sei que o Everton Ribeiro já tem 34 anos, mas é um jogador que ainda entrega. É um jogador que está em alto nível ainda, gente. A gente sabe a diferença que ele faz quando ele está em campo. E o Bruno Henrique é aquilo, é um dos jogadores mais decisivos desde 2019, ao lado do Gabigol. Felizmente, as lesões. E eu vou falar uma coisa pra vocês, lesões que ele nem teve culpa. Porque a lesão lá do joelho dele que deixou ele fora por um ano e meio, né? Um ano e pouquinho. Foi por conta do gramado do Maracanã e o tranco que ele teve ali do jogador, se eu não me engano, foi do Cuiabá. Não lembro. Mas foi uma dividida que o pé dele prendeu no gramado e ele acabou tendo ali os rompimentos dos seus ligamentos do joelho. E dessa vez, a última lesão foi um pisão ali criminoso do Luan. O Luan, zagueiro ali do Palmeiras. Todo mundo fala, não teve a intenção, não teve a intenção. Gente, os caras já estavam batendo há muito tempo. E principalmente no Bruno Henrique, não estavam querendo deixar o cara jogar. Aí quando faz uma lesão séria dessa, vocês acham que a gente vai levar na brincadeira e achar que foi sem intenção? Não acho. Não acho que foi dessa forma. Então o Flamengo vai correr para negociar ali com esses jogadores para deixar eles no clube há bastante tempo. Porque, gente, eu acho que o Everton Ribeiro acho que ainda rende umas 2 ou 3 temporadas no Flamengo. Sem brincadeira. Ele é um jogador que a gente sabe que ele não tem muita velocidade, mas ele pensa o jogo o tempo todo. Ele tem uns passes ali que acha os jogadores de frente pro gol. É diferente ter ele em campo. E o Bruno Henrique é aquilo, né? Tendo uma sequência sem lesão, lesão que a gente sabe que não é por culpa dele, lesão de pancada que ele tomou, e ele vai voltar assim ao seu ápice no Flamengo, até porque parece que ele nem saiu do ápice do seu futebol, a gente viu isso. Então espero que o Flamengo consiga o quanto antes renovar com esses dois jogadores. Já a situação do Gabigol é a seguinte, o Gabigol não está em final de contrato, se eu não me engano o contrato do Gabigol vai até 2025, por aí. Mas o Flamengo entende que precisa manter esse jogador mais tempo no clube e quer apresentar uma proposta para ele, já sentou para negociar com ele, para ele ficar mais 5 anos no Flamengo. Ele que está com 25, 26, dá para ficar bastante tempo ainda e render bastante tempo no clube. Ele é um jogador para fazer história no Flamengo, gente. O Flamengo quer renovar com ele, sentou para conversar, ele que fez uma proposta ali, algumas exigências iniciais no seu contrato, o Flamengo de cara não aceitou, mas a gente entende que se faz parte do contrato, que se for para o jogador ficar, a vontade da torcida, a vontade do jogador e a vontade do Flamengo são praticamente as mesmas. Só que um vai querer ganhar mais em um lado, outro vai querer ceder menos em outro, e isso acontece, isso é da negociação, mas tem tudo para esses dois renovarem o quanto antes. E falar sobre a situação do De La Cruz, gente. Um dos dirigentes do River Plate deu uma entrevista ao All Sports e ele falou sobre a situação do De La Cruz, ele meio que bateu o martelo sobre a situação dele. Abre aspas para ele. Nem tudo na vida é dinheiro. Nico De La Cruz é um jogador da casa, que é o River Plate. Ele representa os valores da camisa do River. E mais do que a questão do dinheiro, ele está onde ele quer estar. Os jogadores têm a última palavra, mas ele está contente no River, o lugar onde ele compete e onde vem ele. E ele é uma pessoa que respeita os contratos. Ou seja, ele meio que já bateu o martelo e disse que o jogador não quer sair. Eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Isso pode ser jogada dos dirigentes para não querer negociar o jogador? Pode. Mas a gente vê que o jogador não faz pressão para sair.
Ele até o momento, a gente só teve notícias dizendo que o Flamengo tinha acertado com ele, que ele queria vir, mas a gente não viu nenhuma demonstração do jogador de vir para o Flamengo. A não ser um comentário que ele fez ali na publicação do Arrascaeta, no caso, foi elogiando o Arrascaeta. Aí o Arrascaeta foi lá e comentou: não, quando é que você vai vir? Tá demorando demais. E, gente, fora isso, não teve nenhuma demonstração de vontade assim, de vir para o Flamengo. A situação do Alan foi diferente. Ele fez pressão na diretoria do clube, ele colocou na mesa a dívida que o clube tinha com ele e isso ajudou bastante, influenciou para que eles negociassem com a gente. Já a situação do De La Cruz é essa que o dirigente falou. O Flamengo se reapresenta hoje, começa a preparação para o jogo de domingo, o jogo contra o Fluminense às 4 horas da tarde. E a gente precisa ganhar para dar uma avançada aí no brasileiro, ganhar mais confiança nessa competição. E vencer do Fluminense em casa é muito bom. Tudo bem que o mando de campo é deles, mas Maraca é nosso, gente. O que importa é isso. Então, que a gente consiga ali avançar. Gente, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas e assim o canal vai crescendo cada vez mais com a sua colaboração. E você sabe, né? Com vocês, esse canal aqui chega em lugares mais altos, lugares altos. É isso, pessoal. Saudações brunegras. Isso aqui é Flamengo. Valeu.